Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Batista Vianney. Deus faz grandes coisas por meio dos simples e dos humildes. Assim foi com São João Maria Batista Vianney. Tinha dificuldades em seus estudos, mas uma alma que alcançava o céu. Acolhia as pessoas com misericórdia e as orientava para Deus. Quem o procurava voltava com o coração plenificado de Cristo. Foi um grande pastor de almas, humilde, simples. Deus continua a fazer maravilhas por meio de seus santos e santas. Hoje, ao celebrarmos o dia do pároco, reconheçamos com gratidão aos que se dedicam generosamente a favor do reino do Senhor entre nós. Hoje, como foi falado nesse comentário inicial, é o dia dos padres, dia do pároco. No Brasil, devido a agosto ser um mês vocacional, passou-se o dia do padre para o primeiro domingo. Então, em agosto nós temos o primeiro domingo, é o dia dos padres, o segundo domingo, o dia dos pais, o terceiro domingo, o dia dos religiosos e o último domingo, o dia dos leigos, né? Então, dos catequistas, dos leigos, de um modo geral. Então, hoje é o dia dos párocos. São João Maria Batista Vianney foi um homem, assim, espetacular. Ele tinha o dom da clarividência. Então, quando algum penitente ia confessar com ele e acabava esquecendo ou ocultando algum pecado, ele declarava ao penitente: mas tem isso que você esqueceu, tem isso que você não falou. Outro aspecto super interessante, né? João Maria Batista Vianney era um homem que foi mandado para a região mais distante, a paróquia mais distante, que era Ars. Ninguém queria ir para lá. E ele foi enviado para lá. Acho que no dia que o bispo chamou para conversar, porque ele era muito ruim nos estudos, o bispo falou para ele: você sabe rezar o rosário? Sim, eu sei rezar o rosário. E o bispo pegou e ordenou. Um homem que, apesar de não ser um grande didata nos estudos, levou o grande pregador da Catedral de Notre-Dame, em Paris, a Ars Lacordaire, grande pregador. E quando Lacordaire foi a Ars e participou da celebração de João Maria Batista Vianney e retornava para Paris, e reconheceram ele, na estação de trem e perguntaram para ele: Lacordaire, o que o grande pregador da Catedral de Notre-Dame veio fazer aqui em Ars? E ele respondeu uma frase que ficou icônica: eu vim ver Deus no homem. Fantástico isso. Então, João Maria Batista Vianney é o patrono dos padres, dos párocos, aqueles que ficam nas nossas comunidades a serviço dos nossos irmãos. Que Deus abençoe hoje a todos os padres. Evangelho de hoje, continuamos refletindo sobre Mateus 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde ele vem essa sabedoria, esses milagres? Não ele é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E seus irmãos não moram conosco? Então, de onde ele vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. E por que eles não tinham fé, padre, se eles sabiam quem era Jesus? Eles achavam que Jesus era somente um ser humano. Ali, somente José e Maria sabiam da origem divina de Jesus. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, Jesus ali, diante dos seus conterrâneos, diante daquelas pessoas que conheciam desde pequeno, despertava neles admiração e desconfiança. Por quê? Porque Jesus, com a sua postura, com a sua pregação, chamava uma reflexão. E a religião judaica, ela que tinha sido feita para
que as pessoas pudessem conviver em harmonia, se tornou veículo de opressão do povo pobre. Porque os ricos podiam ir no templo pagar os sacrifícios, os pobres não. E os pobres acabavam cada vez mais vivendo na exclusão, porque eram considerados impuros, porque não podiam fazer as ofertas do templo para se purificar. Por exemplo, o grande embate entre Jesus e os fariseus com relação ao sábado. O sábado tinha sido criado para proteger o homem. Na época de Jesus, o sábado, na verdade, acabava sendo para escravizar o homem. O homem não podia fazer nada dia de sábado. Portanto, quando Jesus começou a sua pregação e a sua reflexão, levantou a desconfiança de muitos. E por que não dizer o ciúme, né? O velho ciúme, a velha inveja, né? Olha aí e tal. Isso fazia com que as pessoas vissem a sabedoria dele, mas se fechassem à sua mensagem. Ou seja, não aceitassem essa sabedoria, não aceitassem a sua mensagem, não aceitassem a sua palavra. Por quê? Por causa dos ciúmes e da inveja. E aí achavam que Jesus era louco, porque ele não seguia a lei de maneira restrita, questionava as coisas. E aquele que questiona sempre incomoda, né? Aquele que sempre questiona sempre incomoda, somente as autoridades. Lembremos que Jesus não era uma celebridade. Richard Horsley, estudioso bíblico, tem um livro muito interessante, eu já citei aqui neste canal, chamado Bandidos, Profetas e Messias. E ele afirma nos seus estudos de que na época de Jesus havia vários Messias. Vários. E que Jesus, na verdade, naquele tempo, era mais um. O diferencial dele, realizava milagres. Jesus realizava milagres. Mas Jesus não era uma celebridade. Ele tinha um grupo itinerante dos seus discípulos, ele visitava as cidades, anunciava o reino, mas ele era mais um, né? Lógico, depois da sua morte é outra situação. Mas Jesus era um pregador itinerante como havia outros naquele tempo, né? Lógico, hoje, depois de uma visão teológica, depois dos milagres, depois do anúncio do Evangelho, é uma outra situação. Mas vamos falar historicamente falando, Jesus não era um personagem de relevância. Tanto que, historicamente, somente dois autores. Um foi Flávio Joséfo, historiador dos judeus, que citou Jesus. E teve um outro autor também que citou, por causa de uma questão da briga entre os cristãos, né, os seguidores de Cristo, e não me lembro se foi com o Império Romano ou foi com uma comunidade judaica. Então é citado o nome de Jesus, né? Mas aos olhos do mundo, Jesus era mais um, né? Lógico, para nós é o Salvador do mundo. Conhecemos toda a questão teológica por detrás do ser humano Jesus Cristo, né? Ou melhor, Jesus de Nazaré. Mas, historicamente, não. E aqui o texto mostra historicamente como Jesus era visto na sua terra de origem. E aí chama atenção o fato de ali ele não pôde fazer muitos milagres porque eles não tinham fé. Então Jesus depende da fé deles? Não necessariamente. Mas a fé faz parte do processo. Lembremos a perguntinha básica: o que queres que eu faça? E aí a pessoa professava a fé, né? Eu quero que o Senhor me cure. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor faça aquilo. A profissão de fé. Porque o ser humano tem que participar do processo para valorizar aquilo que ele conquista. E lá não. Justamente porque eles terem crescido com Jesus, eles achavam que Jesus era o filho de Maria e de José, o carpinteiro. Um ser humano normal. Poderia ter alguma diferença, né? Alguma sabedoria. Qual é a origem dessa sabedoria? Não sabemos, né? Mas ele tinha um diferencial. Outro aspecto importante do texto, que sempre escandaliza ou deixa em dúvida muitos católicos, é a questão dos irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs. Aqui eu explico novamente o aspecto de que para nós ocidentais há uma diferença, né? Os meus irmãos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Hoje podem ser também filhos do meu pai, num outro relacionamento, ou filhos da minha mãe, de um outro relacionamento.
mas têm laço consanguíneos. Ou são filhos do meu pai, ou são filhos da minha mãe. Ok? Os filhos dos meus tios são os meus primos. Na cultura judaica, na época de Jesus, em que os evangelhos foram escritos, não. Todos aqueles que fazem parte do mesmo clã são irmãos. Portanto, Tiago, José, Judas e as irmãs de Jesus, na verdade, eram primos de Jesus, né? Que viviam no mesmo lugar. Quando Maria vai atrás de Jesus, porque ele estava numa cidade perto da cidade dele, né, na verdade, onde tinha sido criado, Maria é acompanhada por essas mesmas pessoas que são citadas aqui. Por quê? Porque a mulher judia não podia andar sozinha. Se ela andasse sozinha, ela era considerada ou vista como uma prostituta. Então ela tinha que ser acompanhada de algum parente. Então Maria chamava os seus sobrinhos para irem atrás de Jesus. Então é ter essa noção que para nós, família é algo hoje no Ocidente muito delimitado. Na época de Jesus, não. Tanto que nas Sagradas Escrituras, Ló é chamado por Abraão de meu irmão, mas na verdade Ló era sobrinho de Abraão, mas era do mesmo clã. Portanto, clã para nós seria família, né? Então lá para eles é clã. Então o que acontece? Possui o mesmo sangue, então é parente próximo, é irmão. Para nós fazemos essa diferenciação, para eles naquele tempo não. Então lembremos sempre de algo muito importante e encerro aqui. Quando vamos interpretar um texto sagrado, devemos sempre levar em conta a mensagem, o autor e o contexto histórico, para não corrermos risco de interpretar o texto de maneira errônea. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau!